se você não sabe, eu te explico. Para que serve o pediatra? O que é esse bicho pediatra, né? De onde que surgiu, de onde que nasceu esse pediatra? Esse pediatra, na verdade, não a pediatria, ela é uma especialidade médica da qual a gente faz medicina há 6 anos e agora, segundo as últimas normas da Sociedade Brasileira de Pediatria, mais 3 anos de especialidade em pediatria. Na verdade, o pediatra é o clínico geral da criança. Ele é considerado um especialista das 4 áreas básicas, né? Ginecologia, pediatria, cirurgia geral e ortopedia. O pediatra é aquele cara que sabe tudo da criança. Dentro da pediatria tem as subespecialidades, e aí são 32 subespecialidades, como ortopedia pediátrica, gastropediatria, otorrino, e assim vai, como a maioria das mães já conhece. O pediatra ele tem aquele traquejo, né? Porque o cliente dele não fala. A maioria das vezes o cliente dele não fala. E o pediatra é muito bom nessas crianças. Ele atende a mãe, a avó, o cachorro, todo mundo vem junto na consulta. Mas é bem legal. E o mais interessante, e a gente sempre reforça, às vezes eu dou algumas aulas para alguns alunos de medicina, nesses ambulatórios que eu faço, e a gente fala o seguinte: não tem ninguém no mundo que entende melhor daquela criança do que a mãe daquela criança. Então jamais diga, como a gente já viu em vários médicos por aí, o médico aqui sou eu. Não. A mãe te dá a pista, ela te dá o diagnóstico. E a avó? Tem muito médico, muito pediatra que não gosta de vó em consulta, né? Que vó é cheia de estigma, cheia de coisas do passado, que a filha da fulana morreu de sei que também, abre o olho e começa a dar chazinho de picão, levar benzer. Tudo bem, tudo é válido. Lembrando que eu contei uma história, né? Que eu tive que me curei num curador, então não posso falar mal deles não, de benzedor também não. Aqui no nosso oeste catarinense e sudoeste do Paraná tem muito ainda essa história de benzimento e tal. Mas a avó tem um lado muito legal que eu sempre falo para os alunos. A avó sabe quando é emergência. A avó sabe. Ela sabe que a criança, como é que ela está se afogando, se está morrendo, se está com anemia grave, sabe. A mãe, ela sabe o dia a dia daquela criança. Então o pediatra, teoricamente, cuida dessas crianças do pré-natal, geralmente 2, 3 consultas na gestação ainda, até os 19 anos de idade. E aí a gente acompanha a evolução dessa criança. Ou seja, o pediatra acaba sendo um bom clínico porque ele tem praticamente adultos na lista deles e recém-nascidos, como prematuros, de 600 gramas, 700 gramas, 1,5 kg. E aí tem habilidade própria para isso e as várias especialidades, subespecialidades como a neonatologia, que é bem interessante. Então a pediatria é uma arte, a pediatria é um sacerdócio e como diz as mães aí por aí, né? É preferível um pediatra 1 minuto no telefone do que tu passar em 14 clínico geral ou ficar 1, 2, 3 clínico durante 1 hora. Porque ele não tem o traquejo de atender aquela criança e saber quais são os sinais de alarme, sinais de risco. E falando em sinais de alarme, falando em sinais de risco, falando em tudo que pode envolver a criança, eu quero falar para vocês hoje um primeiro tópico que é bem importante, que é muito comum na criança, chegar a atingir quase 70%, 72% das crianças, que é o refluxo gastroesofágico. Nada mais é do que um retorno do leite ou do conteúdo do estômago pela boca, que pode ser vômito ou regurgitação. O vômito é quando você faz uma arcada, um reflexo, usando musculatura, e regurgitação é quando simplesmente escorre o leitinho, o conteúdo, sem esforço nenhum. Não muda nada, não deixa de ser refluxo. No nosso sistema digestivo, nós temos o esôfago, o cárdia, que é uma válvula, nada mais é do que o estreitamento muscular, o estômago e depois a saída com outra válvula, onde tem o piloro. Esse cárdia, essa válvulazinha inicial, ela é incompetente na criança até em torno de 7, 8 meses, às vezes até 1 ano. Então é muito comum a criança vomitar e ter refluxo. A gente chama de refluxo fisiológico. Tudo que é fisiológico na medicina é natural, é esperado, né? Então, eu considero sempre, falo para as mães, que a criança, ela é uma garrafinha de leite com leite até o gargalo. Deitou, derrama. Ou seja, uma criança pequena que mamou, não arrotou ou não tem essa competência nessa válvulazinha, ele vai vomitar. Mas é o vomitador feliz. É o cara que tá gordinho, tá faceiro, vomita e dá risada e tá mamando de novo. Esse é o refluxo fisiológico. A medicina passa por várias fases, né? A ciência vem vindo, a tecnologia vai mostrando alguns caminhos e a gente vai abandonando algumas coisas do passado. Se usou muita medicação para refluxo até bem pouco tempo, até questão de 10 anos atrás,
Mas era muita medicação. A indústria farmacêutica investia pesado nessas substâncias para tentar melhorar a pressão nessa válvula e facilitar o esvaziamento gástrico. Depois se descobriu que tem muito efeito colateral nessas crianças, principalmente efeitos centrais, como um pouquinho de sonolência, muita cólica abdominal e alguns até que saíram de mercado porque faziam arritmia cardíaca. Então hoje, e aí segue a dica para você, quanto menos medicamento para refluxo, melhor na criança. Tolere o vômito, leva umas 4, 5, 6 mudas de roupa se for passear na casa da vizinha, mas não preocupe em dar remédio por questão estética, porque o menino está vomitando, parece que está sempre cheirando a queijo azedo, faz parte do desenvolvimento. A criança, principalmente os meninos, os guri, são muito esfomeados. Eles querem estar sempre sugando, sempre pendurado na teta da mãe. Então eles enchem demais o estômago. Imagina uma bexiguinha da água que você enche na torneira, quando ela enche demais, ela volta de volta o resto. É assim que acontece o refluxo gastroesofágico, que é muito comum. O refluxo doença, e aí a estatística é na casa de 1%, às vezes 2% só, são aqueles que precisam tomar remédio realmente. E quais seriam os sintomas do refluxo doença que mais preocupa? Basicamente são 3. A criança que está sempre em opstótono, a gente chama, ou seja, aquela posição de quem tivesse um tétano, só encosta a nuca e o calcanhar na cama, é tão arqueado de dor que ele se estica, certo? A criança que não ganha peso, e logicamente, não ganha peso porque está sempre vomitando, e logicamente aquela criança que já foi às 2 vezes no pronto-socorro, roxo, porque entrou leite no pulmão. Bom, esse realmente tem um refluxo doença, aí tem que se ver a causa, se é a válvula, o que está acontecendo, se é alguma malformação congênita dessa criança, e aí sim cabe ao pediatra saber diferenciar isso. A criança tem toda uma curva de crescimento que já nos dá pista em todas as áreas da pediatria, tanto na neuro, no desenvolvimento socioeconômico, sociocultural e tal, mas principalmente no peso. Então, esse gráfico nos ajuda. Olha, a criança está patinando no peso, o que está acontecendo? Está vomitando demais, não está mamando bem, está com eliminações, tem diarreia e tal. Então, só para dar uma pincelada para vocês, se você não sabe, eu te explico, não caia no golpe de medicar qualquer vômitozinho. Lembrando que a maioria dos medicamentos para vômito tem efeito central e esse não deve causar essa alteração cognitiva dessa criança, principalmente irritabilidade e companhia limitada. E tolere o refluxo, o vômito. Cabeceira alta, a gente recomenda sempre lá 20, 30 graus de elevação a cabeceira. Na prática, a gente pede para a mãe botar o bebê dormir no bercinho, botar um taquinho de madeira ou um tijolinho maciço embaixo do pé da cama na cabeceira, ficar mais inclinado, sempre posiçãozinha de barriguinha para cima, travesseirinho de bebê. E se possível fazer essa criança arrotar direitinho antes de mamar. Ah, mas o meu filho não arrota com facilidade, meu filho tem... Pode fazer ele mamar em 2 tempos. Ele mama 10 minutinhos, põe a arrotar, depois mama mais 10 minutinhos, ele arrota de novo. Isso facilita com que não tenha essa erupção, não faça esse arroto deitado depois que possa vomitar ou se afogar. Então, em linhas básicas, o refluxo hoje ele é comum, como a gente já sabe, mas não é bicho de 7 cabeças, né? Não precisa, grande maioria não precisa de tratamento. E isso sim, só as medidas de suporte com o leite adequado, sempre leite materno. Lembrando, prioridade é leite materno. Ah, mas ele toma uma fórmula, ele fica mais satisfeito. Por 2 motivos, né? Primeiro que o leite materno, a criança aproveita 90% do volume do leite. Esse leite da mãe já é quase pré-digerido, é feito geneticamente para aquela criança e vai praticamente reto para a veia da criança. O leite fórmula, como tem algumas marcas no mercado, eles são proteína de vaca. A criança só aproveita 50%. Os outros 50% ele manda embora. E quando ele manda embora para o intestino, esse alimento sobra integral para as bactérias, que são habitantes normais do intestino, fermentarem ela. E isso dá mais desconforto, dá mais refluxo, dá mais cólica, uma série de problemas. Mas porque é um leitinho que às vezes docinho ou fácil na mamadeira, as crianças preferem mamadeira porque tem menos esforço do que leite materno. Então a ideia é você dar leite materno, evitar a fórmula, porque ela vai dar mais refluxo e mais um monte de efeitos colaterais e principalmente vai deixar essa criança suscetível a algumas infecções, algumas coisas nesse sentido. Então a ideia bem importante de falar para você é que leite materno é prioridade, isso salva vidas, passa proteínas, vacinas e deixa a criança extremamente confortável. Não é proibido utilizar fórmula, tem indicação, lógico, mas cabe ao pediatra fazer, ou a enfermeira do setor de saúde fazer essa abordagem.
Muito obrigado a todos, espero ter esclarecido algumas coisas. E deixe sua sugestão nas nossas redes sociais, na Rádio Educador FM também, para a gente discutir alguns textos, não só de pediatria, a dúvida que você tiver em qualquer área da medicina.